Bom, eu falei, mas não entrei em detalhes, do 5º aniversário daquilo que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo. E está sem fim, na verdade. Só para recordar, o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, alegando que havia nas redes sociais injúrias, difamações, ameaças, calúnias contra ministros do Supremo, considerou que fosse uma questão interna do Supremo, como se os crimes tivessem sido cometidos lá dentro, aplicou um regimento interno que já estava derrogado pela Constituição de 88 e sem sorteio também passou escolheu ele próprio o relator ministro Alexandre de Moraes. Eu disse derrogado porque a Constituição, nos artigos 127 e 129, exige que o autor de qualquer ação seja o Ministério Público, e não houve Ministério Público nisso. E, ao mesmo tempo, os crimes não foram cometidos lá dentro do Supremo, né? Era uma questão de inquérito administrativo dentro do Supremo, de alguma coisa que tivesse acontecido lá. E mesmo assim teria agora que ter Ministério Público. Mas, enfim. Eu vi uma entrevista hoje no Estadão de um advogado que tem 53 anos de advocacia e que funcionou muito no Mensalão, no Lava Jato, defendeu o PC Farias, né? O advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Ele disse ao Estadão que hoje há dificuldades que não havia durante a Lava Jato, com todos os erros que foram apontados, não havia dificuldades como hoje. Disse ele, o exercício da defesa está difícil. Sustentação oral você tem dificuldade. Esse processo online é uma conversa fiada. Decisão monocrática é um abuso, disse o advogado Antônio Carlos Maris de Oliveira. E depois, se referindo a muitas declarações de ministro do Supremo, ele disse, juiz não combate, juiz julga. Porque a gente vê aí, vamos combater a fake news, depois nós derrotamos o bolsonarismo, o juiz julga. Essa é a expectativa de um advogado com 53 anos de advocacia, segundo entrevista concedida ao Estadão. Gente, Prefeitura de Curitiba pareceu um balão de ensaio, né? Ontem saiu a notícia de que o Richa, Beto Richa, que já foi governador, hoje é deputado federal, sairia do PSDB para entrar no PL para ser candidato à Prefeitura de Curitiba, apoiado por Bolsonaro. Causou uma grita geral. Janaína Pascoal, inclusive, eu acompanhei a Janaína Pascoal no X, né, no antigo Twitter. E ela, inclusive, mostrou, não, peraí, na última eleição, o Paulo, né, que todo mundo esperava que fosse Paulo Martins, que é do PL, ele perdeu para Moro por pouco na eleição para senador, né? O Moro fez 1.950.000 e poucos votos e o Paulo Martins fez quase 1.700.000, né? Bom, eu acho que foi um balão de ensaio, todo mundo recuou. E agora o Paulo Martins diz que se afasta da presidência do Diretório Municipal de Curitiba e que se oferece e está disposto a ser candidato a prefeito pelo PL. E o Richa anuncia que não vai sair do PSDB, inclusive para não ter problema com o mandato dele de deputado federal. Tudo voltou como dantes no quartel de Abrantes. E eu acho que Paulo Martins é um bom candidato pelo desempenho que ele teve como senador, né? Eu já ouvi muita gente de lá falar no nome dele para governador, etc. Bom, o IPEA mostra que a inflação de fevereiro deu um salto. Um salto relativo, está 0,88, né? Ou seja, 88 centésimos%. Mas foi
mostrou uma alta. Isso significa quase 1% no mês. Se a inflação está 5, pouco, isso aí projeta quase cerca de 10 ao ano, que é muita coisa, né? Vai muito além da meta. E aí a gente vê que o presidente está preocupado com o custo da alimentação dos pobres. E está começando a haver queixas dentro do PT que o Ministério não está trabalhando, que o Ministério só está atrapalhando, mas tem gente se queixando também que Lula fala e atrapalha, né? Agora, feio mesmo está Cuba, né, em que o próprio ditador confessa e saiu no jornal oficial, único, não, o Granma, né? O habitante de Cuba, a população, está gastando 70% de sua renda para comer. Cuba importa 80% do que come. Passaram, parece que 4 meses sem carne de frango. Um salário mínimo lá não compra 30 ovos. Então... Mendonça se insurge contra Gilmar. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, emitiu uma nota refutando os comentários feitos pelo colega ministro Gilmar Mendes acerca de uma suposta narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Mendonça, que é pastor evangélico, expressou sua preocupação com as implicações da fala de Gilmar, destacando que já houve uma conversa entre os dois, na qual Gilmar esclareceu não ter intenção de generalizar ou ofender a comunidade evangélica. Gilmar Mendes havia mencionado que um informe apresentado em uma reunião do STF apontava para a existência de uma aliança entre narcotraficantes e milicianos associados a uma igreja evangélica no Rio de Janeiro. A declaração gerou reações, incluindo a de Mendonça, que considerou tal menção como grave, discriminatória e preconceituosa. Mendonça defendeu a integridade da comunidade evangélica brasileira, ressaltando seu compromisso histórico com a reabilitação de indivíduos envolvidos com o crime, particularmente aqueles ligados ao narcotráfico. Ele enfatizou a importância de responsabilizar qualquer comportamento ilícito, independentemente da afiliação religiosa dos envolvidos, e destacou a disposição dos evangélicos em esclarecer os fatos mencionados por Gilmar Mendes.